É difícil demais fazer alguém parar de beber. Com certeza existe esse algo que não sei fazer ou dizer para a pessoa. Triste demais. É lamentável que de alguma forma ou de outra você tenha, como adulta, imaginado que para as coisas acontecerem na sua vida elas precisam ser fáceis. Se você tem essa ideia na sua cabeça de que, precisa ser fácil, senão é triste. É difícil demais. Então é triste. Eu acho que você aprendeu pouco sobre a vida adulta. Tudo que é bom na vida, ou quase tudo que é bom na vida, é difícil e dá trabalho. Principalmente no começo, quando você não sabe nada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crescer. Se eu cresço, o problema continua daquele tamanho, ele vai parecer muito menor. Então quando você estiver assim frustrada, pensando, meu Deus, coitadinho de mim, é tão difícil, é tão difícil. Se tá difícil hoje, quanto mais eu me esforçar em aprender e me dedicar a fazer isso acontecer, menos difícil vai ficar. Pode ter certeza. O problema está com você, não com o mundo. E graças a Deus que o problema está com você. Porque se ele está com você, tem como resolver, querido. Não precisa ser fácil. Você não é tão mole quanto você acredita. É pensar que você é tão fraca e tão mole que deixa você fraca. Você impede sua cabeça de pensar em soluções porque você fica com pena de si. É tão difícil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você vai assistir agora é da série Pergunta pro Vitor. É um vídeo que eu produzo ao vivo, geralmente sexta-feira à tarde, nas minhas redes sociais, em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência, né? Eu abro uma live no Facebook, Instagram, YouTube, e aí as pessoas trazem perguntas ao vivo e eu respondo essas perguntas que são todas com o mesmo tema, né? Ajudar você a entender o que é preciso para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então, mesmo que você não tenha mandado sua pergunta, na maior parte das vezes, o conteúdo que eu vou trazer aqui para você, que eu ainda vou saber, porque eu vou ver as perguntas agora, ele geralmente, na maior parte das vezes, ele ajuda mesmo que você não tenha trazido a sua pergunta, para você entender algo, às vezes uma pergunta que você tenha, que eu possa responder, que alguém já tenha feito, né? Porque muitas perguntas são comuns, ou até mesmo aquela dúvida que você nem sabia que você precisava saber. Então essa é uma forma de você poder também ter mais clareza nesse processo, para você se aproximar do objetivo de fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si, mesmo que ele não queira, tá? Então vamos lá. Vou responder uma pergunta que eu vou tentar responder, ela é um desafio de responder, mas porque para entender, tipo assim, Vitor, olha só, eu vou falar a pergunta e eu vou explicar por que ela é um desafio, mas você também pode ser que está pensando nisso. Vitor, como fazer o esposo que bebe todos os dias e sai pela manhã e volta só às madrugadas, né? Então ela quer saber, Vitor, o que eu faço? O meu esposo, ele sai de manhã, ele volta madrugada, ele passa o dia inteiro bebendo, o que eu vou fazer com ele? É o seguinte, para eu responder isso, precisaria entender muito mais o contexto, precisaria entender muito mais, eu precisaria entender o que você já sabe, mais detalhes, enfim, muitas vezes a gente consegue dar uma resposta mais direta na mentoria do curso ACA. Mas eu vou tentar responder isso aqui da melhor forma que eu puder, com as informações que eu tenho, que são poucas. Eu vou imaginar um cenário, porque tudo que eu sei dessa situação é que você me disse, ele bebe desde que acorda e chega em casa de madrugada e bebe depois que acorda. É o seguinte, com essas informações que são poucas realmente, o que eu vou te dizer? Primeira coisa é, como é que ele consegue sustentar esse tipo de vida? Como é que isso encaixa na vida dele? Do básico até o avançado, assim. Como é que ele consegue pagar essa bebida? Como é que ele consegue manter as roupas deles lavadas? Eu não sei. Como é que ele consegue... como é que ele lida com a casa dele, com as contas da casa? A conta de luz, a conta de água, a conta de energia, a conta de internet, se você está me vendo, tem internet na sua casa. Como é que ele faz para ter tudo isso? Da onde que vem? O Espírito Santo baixa? Alguém dá para ele? Então a gente começa a observar, a vida dele está encaixando de alguma forma, assim. De algum jeito, de alguma forma, alguma coisa está alimentando também esse alcoolismo. Está dando condições para que ele tenha menos percepção de que uma mudança precisa acontecer. Porque se ele segue tendo facilitadores como esses, isso também contribui para que ele continue não reparando, não percebendo com clareza a necessidade de mudança.
Claro que só tirar reforçadores, né? Só tirar, tipo assim, Vitor, então você está dizendo que é simples, é só cortar o dinheiro dele, é só mandar ele para a rua, que isso aí vai resolver? Não, não é isso que eu estou dizendo. Escuta a minha pergunta com contexto. Estou falando que, por não entender nada do caso, eu tenho que começar a imaginar uma situação para que você comece a desenvolver uma lógica de como pensar sobre essa situação, até para você conseguir ter mais clareza sobre isso. Então começa por aí, e aí você vai observar que só isso também não é suficiente. Aí a gente vai pensar em linhas gerais. O que poderia ser feito, ou o que está sendo feito, nem que seja minimamente, nem que seja bem pequenininho, que pode estar favorecendo, pode estar facilitando, mesmo que minimamente, momentos de sobriedade, momentos em que ele não bebe, desde um café da manhã com você, sem bebida. Enfim, como é que está o relacionamento com ele? Quando você consegue falar com ele em algum momento? Eu não consigo nunca. Então nunca consegue falar com ele sóbrio em nenhum momento? Será? Se for um caso muito extremo, nossa, ele está muito mal, ele não consegue se atinar nada, ele está desnutrido, está mal, aí já não é um assunto mais, né? Aí é uma emergência, vamos dizer assim, né? Mas não sendo isso, como é que está o relacionamento de uma forma geral? Como é que veio sendo construído esse relacionamento, né? Porque se você tiver, a gente tem pesquisas que mostram isso muito claramente, e na prática é muito claro também, de que se você apoia uma pessoa que bebe demais e o seu apoio ele é voltado predominantemente à bebida, tipo assim, a maior parte das coisas que a gente conversa tem a ver com, quando eu vou falar com ele, a maior parte das vezes tem a ver com bebida. Você vai prejudicar as chances de parar de beber dele. Você precisa ter um relacionamento, ele precisa ter um pouco de base. Tipo assim, você quer construir a influência de alguém, você precisa também ter momentos, nem que sejam pequenininhos, para ir crescendo aos poucos, em que as interações não são só sobre álcool. Para ir aos poucos criando uma condição para ter um pouco de diálogo de coisas do dia a dia primeiro. Você não precisa começar, dependendo do tanto de resistência que ele tem no momento, você não precisa começar falando sobre álcool. Falando sobre a conta de luz já é uma coisa, mas também não começa só com problema. Se diálogo é zero, começa com alguma coisa mínima, depois vai aumentando. Tá entendendo? Então é uma estratégia muito mais completa e ampla, que é muito desafiador, porque não cabe, não tem nem elementos para explicar tudo isso. No curso ACA são dezenas e dezenas de horas de aula, explicando todo esse processo, porque para te mostrar inúmeras oportunidades de como mexer nisso. Né? Entende? É um processo amplo, né? Então não é uma resposta única que vai dar conta de resolver, esclarecer todo o caminho. Mas eu acredito que agora tenha no mínimo acendido uma luz, tipo, olha, ou tenho que saber mais, ou eu acho que tem alguma coisa que eu já posso começar a mexer. Mas eu quero dizer uma coisa. Uma armadilha de quem me segue e não está tão atento. Porque eu sei, nas redes sociais, a maior parte das pessoas que participam das coisas, dá uma olhadinha ali no sofá, meio com sono, ou coloca quando está indo para o trabalho, dá uma olhada rápida ali para ver o que está rolando, mas não pega tudo. Então essa armadilha é muito forte, ela pode arruinar o seu sonho, pode arruinar o seu objetivo de fazer quem você é parar de beber. Essa armadilha é o quê? É você achar que já entendeu. Tem uma pesquisa muito interessante de 2 psicólogos norte-americanos que eles avaliaram o quanto uma pessoa acha que sabe uma coisa. Dunning e Kruger. Eles avaliaram as pessoas, quando a pessoa não sabe nada sobre o assunto, muitas vezes ela reconhece, olha, não sei nada sobre esse assunto. Mas quando a pessoa começa a aprender um pouco sobre um assunto, tipo, eu assisti uma dica lá, a tendência que existe é da pessoa achar que já entendeu muito. Ela tem uma confiança muito grande no que ela acha que sabe. Mas ela aprendeu muito pouco para ter uma ideia da imensidão do que existe. Mas ela já acha que já sabe tudo. E aí ela vai lá e aplica uma coisa. O Vitor falou para, sei lá, não dar dinheiro para ele beber. Eu não dei dinheiro para ele beber? Ele não parou de beber. Então não funciona para mim. Por mais que tantas pessoas funcionou, para mim não funciona. No meu caso é diferente. Por quê? Tem uma arrogância que o Dunning e Kruger já mostraram em pesquisas que é humana. Que é um estágio esperado do aprendizado de uma coisa nova, para a maior parte das pessoas. Ou a pessoa olha e fala, o Vitor falou para não dar dinheiro para beber, mas eu nunca dei dinheiro para beber e a pessoa que eu amo bebe. Não tem nada a ver esse raciocínio. Mas a pessoa que está começando, ela pode começar a achar
que sabe, achar que entendeu, fazer extrapolações que não foram ensinadas. E extrapolações, para não entender a base, os fundamentos, extrapolações erradas. Tipo, se eu nunca dei dinheiro para beber, então não tem solução. Ou, o Vitor ensina a fazer, você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Mas, Vitor, antes de eu conhecer o meu esposo, ele já bebia. Então eu não sou o problema. Eu nunca falei que você é o problema. Nunca. Nunca falei que o alcoolismo é sua causa. Nunca falei isso. Ou que tinha que ser sua causa. Mas a pessoa, às vezes, ela extrapola, ela cria entendimentos que são só dela, mas que ela não consegue nem enxergar o resto porque ela está tão presa naquelas crenças, naquela arrogância de achar que sabe tudo, que ela não consegue avançar. Aí fala, Vitor, mas eu já entendi e não estou tendo resultado. Não. Um sinal de que você entendeu é o resultado. Não é a sua sensação de quanto você sabe ou não sabe. O sinal de que você entendeu é o resultado. É o resultado em si. Esse é o termômetro. Se você não está tendo o resultado que você quer, existe algo que você não sabe ainda. E é isso que você ainda, às vezes, nem sabe que não sabe, que vai levar você a alcançar seu objetivo. Tá entendendo? Para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então, e quanto mais a gente aprende sobre um assunto, mais a gente vê que, olha, eu preciso estudar mais. Eu só estudo isso, basicamente. Né? Hoje em dia, eu ainda estudo outras coisas da psiquiatria, mas o que eu mais estudo é isso. E eu ainda paro e vejo, nossa, quanta coisa ainda falta eu saber. Nossa, eu preciso estudar. E aí, quando eu vejo alguém que está chegando agora, fala, não, eu já entendi, mas esse negócio não é bem assim, ou não funciona, eu penso, poxa, né? Dunning-Kruger estavam certos, né? Quanto menos conhecimento, maior arrogância. Cuida para não cair nessa. A Cláudia está fazendo uma pergunta muito séria, né? Vitor, quando a pessoa convulsiona pela primeira vez por 3 episódios seguidos e chega a quebrar os ossos, uau! O grau de alcoolismo, né, pode ser considerado severo? Cláudia, existem situações, né, em que o uso de álcool ele promove isso. Ele faz com que a pessoa... o álcool, eu vou explicar rapidamente como é que funciona isso. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. O que significa isso? Ele ativa várias áreas do cérebro, mais que as outras, mas de uma forma geral, só para simplificar aqui, vamos colocar que ele aumenta muito uma substância no cérebro chamada GABA. Essa substância deprime o cérebro, certo? Quanto mais a pessoa vai bebendo, o cérebro vai recebendo essa intenso estímulo depressor. E o que acontece? O nosso organismo tenta combater esse agente externo. Como é que o cérebro tenta, então, combater o álcool? Ele promove um aumento de uma outra substância por conta própria. Ele reage tentando se defender, aumentando o estímulo de uma substância chamada glutamato, de uma forma específica que não importa agora. Esse aumento de glutamato tenta manter os mesmos níveis de ativação cerebral. A pessoa bebe, o cérebro já está meio acostumado, porque tem um glutamato mais alto. O que acontece? Quando a pessoa para, então, de beber, o cérebro não responde imediato. Ele demora dias, a velocidade de adaptação do cérebro demora dias. E o que acontece? Parou de beber de um dia para o outro. O que vai acontecer? Vai ter, então, muita excitação cerebral, né? Já que o álcool é um depressor, vai ter muita excitação cerebral. E o que pode acontecer? Dependendo do quanto esse mecanismo compensatório aconteceu, a pessoa pode ter tanto estímulo cerebral que ela chega a convulsionar. Isso é abstinência alcoólica grave. Pode ser, inclusive, fatal. Muito sério. Né? A pessoa começa ali algumas horas sem beber, talvez comece a ter tremores nas mãos, talvez comece a ter sensação na pele, náusea, suar frio. E aí vai evoluindo, ela começa a ter, sei lá, no segundo dia, no primeiro, segundo, terceiro dia ali convulsiona. Às vezes antes até. Isso é um sinal de risco para síndrome de abstinência alcoólica grave, que pode ser até fatal. Muito sério, isso é muito severo. Agora, isso pode ser considerado o alcoolismo severo? Não, esse critério isolado não, mas ele está muito associado ao grau de alcoolismo severo, né? Seja lá o que a gente puder, né? Severo seja. Mas sim, uma pessoa para ter isso, a gente considera que é grave, até pelo risco que tem.
certo? Sem dúvida, é sério, isso é grave. Mas não que o resto também não seja grave, né? Mas esse está muito próximo de um desfecho, vamos dizer assim, um risco fatal, né? Um risco letal, muito sério, né? Muito severo. A Luane fez uma pergunta interessante também, que é o seguinte: será que a bebida esconde a frustração com o casamento? Olha, às vezes acho que ele queria ser solteiro, mas não diz por conveniência social. A liberdade de beber e não dar satisfação me afeta demais. Olha só, não minimiza o alcoolismo. Numa guerra, você não minimiza o seu inimigo. Sempre que você, numa guerra, subestimar o seu inimigo, você vai se surpreender. Não minimiza o alcoolismo de quem você ama, imaginando uma única situação como o responsável por aquilo. É uma frustração no casamento. Isso pode ter sido desencadeante? Isso pode ser algo que facilita e favorece o alcoolismo acontecer? Pode. Né? Uma frustração por quê? Porque qualquer coisa que dificulte lidar com sentimentos tende a fazer com que a gente tome decisões piores para um alívio imediato. Se a gente não tiver condições muito equilibradas de suportar esses sentimentos difíceis. O alcoolismo se aproveita muito disso, porque ele é uma receita mágica para mudar os sentimentos. Eu pego uma substância e mudo o meu sentimento na hora. Então o álcool pode entrar nisso, mas agora, a bebida esconde a frustração do casamento? Se a bebida está atrapalhando o casamento nesse nível, a ponto de você se preocupar com isso, né? E tá assistindo isso, isso já é um sinal de, olha, tem mais do que só isso. A doença do alcoolismo ela vai se estabelecendo conforme a pessoa bebe também. Tem gente que é mais rápido, tem gente que demora mais, mas depois vira uma coisa paralela. Começou depois que a mãe faleceu, começou depois de uma tragédia que aconteceu. Pode acontecer isso? Pode. Nem sempre, mas pode sim. Só que às vezes aquilo lá até já foi superado ou modificado, né, devido às proporções, e a pessoa não para de beber. Por quê? Porque é um alcoolismo. É alcoolismo. Ele é uma entidade por si só. Não é só a frustração no casamento. Agora, quando você me fala também, olha que interessante como é que as coisas vão acontecendo num contexto. Elas vão acontecendo com uma ação e reação dentro de um relacionamento. Quando eu passo a me comportar de determinada forma, eu começo a estimular as pessoas ao meu redor a se comportarem em resposta a mim. Né? Uma coisa que a gente nem pensa para fazer isso. E o que eu ensino basicamente é pensar sobre isso. E dar estratégias e ferramentas para você entender como ativar o melhor lado do outro e não o pior. Mas perceba, quando você fala, a liberdade de beber e não dar satisfação me afeta demais. Então o que está acontecendo? Você está numa guerra e você está mostrando para o inimigo que você tem essa fragilidade. Você fica muito chateada porque ele não te dá satisfação. Isso por si só tende a causar no outro uma ânsia maior do que se não tivesse isso, por liberdade. Às vezes era uma coisa pequena, mas daí mostra, não, mas meu Deus, eu fico muito, me afeta demais você não me dar satisfação o tempo todo. Isso tende a criar, ainda mais se tem outros atritos na relação, tende a criar maior desejo de liberdade. Eu expliquei isso numa outra live recentemente, sobre o quanto a liberdade, o senso de liberdade é importante. Então, se você seguir tentando causar mudança através dessa coisa, mas me incomoda isso. Se incomoda você, é problema seu. Se incomoda você, é problema seu. Eu não estou dizendo que isso é pequeno ou que não importa. Não é isso, não me leve a mal. O que eu estou dizendo é assim, se incomoda você, é um problema seu. O que isso significa? Significa que você precisa olhar para isso e pensar, como é que eu posso resolver isso? Que me incomoda. O que eu posso fazer para resolver isso? Porque a partir do momento em que você entende que se incomoda você é um problema seu, e eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer para resolver isso, o mundo se abre. O mundo se abre porque você começa a ter oportunidade de pensar com perspectiva sobre as coisas. O que eu posso estar fazendo que está gerando essa rebeldia? Que a rebeldia ela ocorre em resposta a algo, na maioria das vezes. Em resposta a algo. O que será que eu posso estar fazendo? Ou como é que eu poderia, né? Porque se eu amo alguém, estou casado com alguém, e essa pessoa está se sentindo sobrecarregada com as expectativas da cabeça dela, ou sei lá, ou sufocada, se eu amo essa pessoa, eu vou ter, e eu quero que funcione esse relacionamento, eu vou ter algum interesse em pensar em formas compatíveis com o relacionamento para que essa pessoa se sinta melhor,
Não só eu me sentir melhor, para a gente construir juntos uma forma de se relacionar que possa progressivamente ir deixando a gente mais satisfeito um com o outro. Um relacionamento real é assim. Você vai crescendo com a pessoa, você vai fazendo combinados, você vai buscando maneiras de se relacionar cada vez mais adultas, considerando nem sempre só o seu sentimento. Doideira isso, né? Nem sempre só o seu sentimento. Mas observando o que é importante para o outro, sem minimizar nem o que você precisa. Não tem nada de errado com o que você precisa, mas às vezes você está confundindo um desejo, uma necessidade tua com um capricho. Ah, Vitor, eu me incomodo muito que ele não me dá satisfação. Ah, eu tenho uma necessidade de que ele me dê satisfação. Não. Talvez você tenha uma necessidade de segurança, talvez você tenha uma necessidade de se sentir amada, e quando ele faz isso você não se sente amada. E aí você está confundindo uma estratégia, que é ele te dar satisfação no nível que você quer, com uma necessidade, você se sentir segura e amada. Se você confundir necessidade com estratégia, você vai ser tirana com os outros. E você não vai achar um ponto em comum que satisfaça todo mundo. Não porque não dá para satisfazer a sua necessidade, não tem nada de errado com ela. Mas nunca confunda uma necessidade com uma estratégia, um capricho. Um capricho só pode ser desse jeito. Não. As necessidades, por natureza, elas têm várias formas diferentes de serem satisfeitas. E na imensa maioria das vezes, quando isso é muito esclarecido, primeiro para ti, o que você precisa? É muito mais fácil depois buscar com o outro formas, entendendo também o que o outro precisa, é muito mais rápido gerar uma conexão e achar uma solução em minutos. Tá? O maior desafio não é pensar na solução, é antes de pensar na solução, entender a conexão. Você se conectar com você e também você começar a perceber o que o outro precisa, se conectar com ele. Né? A solução chega rapidinho. O que demora ou que dá trabalho é isso. Quanto mais você focar em entender isso e buscar essa conexão, o resto é consequência, muito rápido. Né? Uma pessoa que você casou, né, já tem uma história com ela, tá precisando organizar essas coisas. Certo? E o alcoolismo ele vai se aproveitar disso. Não é que isso causou o alcoolismo, mas o alcoolismo vai se aproveitando de dificuldades no relacionamento. Ele vai se aproveitando de dificuldades de comunicação. Ele vai se aprofundando para criar terreno para ele sequestrar a pessoa que você ama e matar ela embaixo do seu nariz. O inimigo não é o seu marido. Ah, ele parece que quer ser solteiro. Não, o inimigo é o alcoolismo. Tem uma pessoa por trás desse comportamento que hoje está ruim. É difícil demais fazer alguém parar de beber. Com certeza existe esse algo que não sei fazer ou dizer para a pessoa. Triste demais. Se você pensou algo assim, ou se você pensa algo assim, eu quero te dar um conselho que eu gostaria de ouvir se eu estiver pensando assim em algum momento. É lamentável que de alguma forma ou de outra você tenha, como adulta, imaginado que para as coisas acontecerem na sua vida elas precisam ser fáceis. Se você tem essa ideia na sua cabeça de que precisa ser fácil, senão é triste. É difícil demais. Então é triste. Eu acho que você aprendeu pouco sobre a vida adulta. Tudo que é bom na vida, ou quase tudo que é bom na vida, é difícil e dá trabalho. Principalmente no começo, quando você não sabe nada. Eu queria aprender inglês, mas é tão difícil. Você achava que ia ser fácil? Eu queria ficar saudável, fazer exercícios, mas é tão difícil. Seja bem-vinda, querida, à vida adulta. Não interessa se você está pronto ou não. Ela vai acontecer, são as regras do jogo. Quanto mais você alimentar essa ideia de que é difícil, é triste demais porque é difícil, não, querido. Se você está achando um problema grande demais, é porque você está sendo pequena demais. O que você precisa então? Eu preciso que o problema diminua? Seria bom, mas vai acontecer uma mágica? Adulto entende da vida? Entende que não é assim, não é mágico o mundo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crescer. Se eu cresço, o problema continua daquele tamanho, ele vai parecer muito menor. Então quando você estiver assim frustrada, pensando, meu Deus, coitadinho de mim, é tão difícil, é tão difícil. Olha para você e fala, pequeno, pequeno, pequeno. Tô sendo pequeno. Não, eu não sou pequeno.
Minha cabeça está me enganando. Eu vou crescer, eu sou grande, eu não vou deixar isso me abalar. Se eu quiser fazer, eu consigo. Pode não ser de hoje para amanhã. Pode não ser a semana que vem. Mas se tá difícil hoje, quanto mais eu me esforçar em aprender e me dedicar a fazer isso acontecer, menos difícil vai ficar. Pode ter certeza. E quanto mais você colocar na cabeça que é difícil demais, que eu não consigo, porque tem coisas que eu não sei, que eu não sabia, isso é um presente para uma pessoa madura. Quando eu reconheço, olha, Vitor, tem uma coisa que você não sabe que você não sabia, e saber dessa coisa vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Eu vou parar e vou olhar. Ah, é? Que massa, cara! Me fala! O que eu preciso saber que eu não sei? Que ótima notícia! Graças a Deus que existe uma coisa que eu não sei! E que eu nem sei que eu não sei, graças a Deus, isso me dá tantas oportunidades para eu melhorar, para eu crescer, porque isso é importante na minha vida. Então perceba que é totalmente oposto à mentalidade que você precisa ter para fazer quem você é parar de beber ou qualquer outra coisa na vida. Criar um filho, meu filho está com 2 meses e pouco agora. Eu amo ele demais, adoro estar com ele. Mas é difícil demais, é difícil, cara, é difícil. É difícil. Organizar um horário com ele, eu e minha esposa aqui, a gente está sempre perto, cuidando e tal, mas organizar as coisas acontecerem com precisão, esquece. Se ele tem uma necessidade, eu tenho que atender ele. Então é uma lição de humildade muito grande, é uma lição de resiliência muito grande você cuidar de um filho com carinho, com atenção. Muito difícil. Agora, que triste ser tão difícil. O problema está com você, não com o mundo. E graças a Deus que o problema está com você. Porque se ele está com você, tem como resolver, querido. Não precisa ser fácil. Você não é tão mole quanto você acredita. É pensar que você é tão fraca e tão mole que deixa você fraca. Porque daí você reclama ao invés de pensar. Você impede sua cabeça de pensar em soluções porque você fica com pena de si. É tão difícil. E o pior é que esse tipo de comportamento, por natureza, ele atrai piedade. E olha, você pode sentir raiva de mim. Você pode sentir vergonha alheia de mim, você pode me achar cringe, você pode achar meu cabelo uma droga, você pode me achar um idiota, você pode ter essa opinião. Agora, uma coisa que vai me incomodar muito é você sentir pena de mim. Porque eu descobri ao longo do tempo que quando alguém sente pena da gente, isso a gente tem que evitar. Pô, tá sentindo pena de mim? Cara, eu tô vivendo alguma coisa que não tá legal, é um alarme pra mim. Tá com pena de mim? Porque muitas vezes esse mecanismo da gente buscar a piedade dos outros, eu vou reclamar para a pessoa olhar e falar para mim, Vitor, coitadinho de você, nossa, é verdade, como o seu chefe é ruim, olha, Vitor, é verdade, como as pessoas é que não entendem o seu conteúdo, Vitor. Você, Vitor, é perfeito, as suas lives são brilhantes, você não faz nada errado no mundo, Vitor, você é lindo, formoso, cheiroso, inteligente. Se alguém não entendeu o conteúdo seu, o problema é a pessoa, Vitor, você é perfeito e maravilhoso. Se você olha pra mim assim, cara, você não é meu amigo. Porque na minha concepção, você não é um amigo. Um amigo não é um bajulador, não é alguém que vai ter piedade de você, que vai tentar te animar o tempo todo, que não vai nunca te fazer sofrer. Um amigo é alguém que enxerga a realidade. Eu tenho certeza que eu tenho muito a melhorar. E eu tô buscando isso. Buscando um pouco a cada dia. E eu acho que é esse tipo de mentalidade que você também precisa ter. Para qualquer coisa, para fazer que você parar de beber mais do que nunca. Porque se o alcoolista também pensar igual você, esse tipo de coisa contamina, viu? Contamina. Se você tiver esse tipo de mentalidade com o alcoolista também, ele pensar igual você. Nossa, como é difícil parar de beber, é triste. Pobre de mim. Ai, me salva, por favor. Querido, acorda, seja bem-vindo à realidade. A Cris está falando. Quando ele está sóbrio, ele vem atrás de mim e dos meus filhos. Mas depois que ele bebe ele nem lembra mais. Cris, eu lamento te dizer, mas isso não é um sinal de que ele não ama vocês. Seria muito fácil, né, Cris? Seria muito bom, eu adoraria poder dizer pra você, Cris, que o problema é que ele não ama vocês. Porque se você olhar pro seu marido que depois que bebe ele esquece da família e pensar, ele é um tirano, crápula, cretino, ele é um verme, ele não ama a mim e aos filhos, ele é um falso, ele é um egoísta, é muito fácil, é muito gostoso pensar isso. Porque quando a gente pensa isso de alguém, alivia, e a gente pensa, o problema é só que ele é ruim, então o melhor a fazer é mandar ele pastar. A má notícia que eu tenho pra ti é que, olha,
depois que ele bebe a primeira, a doença do alcoolismo começa a puxar o cérebro dele e dificulta ele de tomar decisões melhores. E aí ele faz burrada atrás de burrada. E ele vai construindo uma vida péssima. Vai se afastando daquilo que é mais importante para a vida dele. Você e os filhos, provavelmente. O álcool está roubando isso dele. Ah, Vitor, mas ele não fala isso. Porque normalmente uma pessoa adora e ela escancara as maiores dificuldades da intimidade dela. Não é, Cris. A maior parte de nós tem muita dificuldade de reconhecer esse tipo de coisa. É muito difícil falar, não consigo lidar com o álcool. Poxa, é um conflito muito grande. Então, se você não tiver olhos para enxergar além do raso, Cris, é assim que o alcoolismo vai matar, vai destruir a tua família, vai deixar teus filhos sem pai, vai deixar a tua vida assim, talvez vá, né, causar uma tragédia. Esse é o preço de olhar só superficialmente, na minha opinião. Então, não é tão simples assim, Cris. Então separa dele, porque olha só, ele prefere a bebida do que eu. Que alívio, né, se fosse só assim. Que coisa boa. Então separa. Olha só que simples. Aí o problema fica... Aí o Vitor é o portador de más notícias. O Vitor é viagem dele, é fácil falar. Claro, porque eu tô cutucando uma ferida, né? Eu tô tirando de você um recurso de alívio, né, que você talvez use para se inferiorizar, para se sentir coitado, né? Mas não é assim, é porque ele é mau, ele é mau. Se ele é mau, então eu não preciso me preocupar. Eu posso perder a humanidade com alguém que é mau. Eu posso esquecer dos sentimentos dele porque ele é mau. Eu posso me ver como uma pobre vítima desamparada porque ele é mau. Dr. Vitor, e quando o alcoolista começa a ver vídeos de pornografia escondido? Pode ser uma troca de vícios ou do caráter da pessoa? Cara, a pornografia é uma grande, assim, quanto mais a gente tem pesquisado sobre isso, a pornografia mais tem se mostrado uma doença também. Uma dependência em pornografia. Inclusive, os conteúdos, eu não sei se são os mais acessados, eu não me lembro agora da estatística exata, mas a pornografia ela é um dos conteúdos mais populares na internet, tanto em homens quanto mulheres. E o que acontece com a pornografia? Ela estraga o nosso sistema de recompensa cerebral. Entende? Ela estraga o sistema de recompensa cerebral e a pessoa acaba igual ao alcoolismo. Ela vai procurando uma pornografia cada vez mais elaborada e a realidade começa a perder a graça. É uma doença também. Essa questão de ficar vendo pornografia e tal, é uma doença. É uma doença. Vai procurando cada vez pornografias diferentes. Agora eu preciso de um estímulo extremo. E aí a realidade começa... Isso é quando a tecnologia começa a adoecer, né? O problema não está na tecnologia, mas se a gente não souber, não tiver inteligência emocional e desenvolvimento da nossa capacidade de lidar com as emoções, a gente tende a ser refém desse tipo de coisa. É muito difícil, eu convivo perto de 2 alcoolistas, né? Meu filho e meu marido, é muito difícil, é muita coisa mesmo. Poxa, eu acredito em você. Eu juro por Deus. Senão eu não faria o que eu faço. Eu falo pra família, eu acredito em você, que é difícil. Só que ao mesmo tempo em que eu acredito em você, eu preciso colocar alguns critérios do que eu acredito de verdade que é o caminho para você se sentir melhor. É você parar de se achar vítima da parada. Seu filho e seu marido, eles bebem demais, é difícil? É difícil. Mas experimenta ser o alcoolista. Experimenta ser o alcoolista. Não, Vitor, mas ele parece que ele se diverte. Né? Parece, né? A superficialidade, né? Que mata, né? A gente olhar para uma coisa de cima, sem entender direito, e parece outra coisa, né? É igual, eu lembro que eu ia fazer um mestrado, né? Eu interrompi, que era sobre médicos e uso de substâncias, álcool e outras substâncias. E aí tem muita pesquisa sobre isso, o risco é muito maior para médicos, estudantes de medicina, ou da saúde em geral, porque é muito estressante, né? E aí tinha um artigo que falava o seguinte: você acha que é difícil ser médico? Né? Cheio de plantões, maior risco de suicídio, várias coisas. Então imagina ser filho de um médico que nunca está em casa. Tá entendendo? Então a gente olha para o quanto é difícil a nossa situação. É muito mais fácil fazer isso. É muito automático, é natural. Mas a gente também precisa, se a gente quiser se firmar na realidade, é aí que as coisas boas acontecem também, a gente precisa observar como também deve ser difícil para o outro, né? Vitor, por que a maioria dos alcoolistas tem dificuldade de conversar? Excelente pergunta, porque ela traz uma discussão, daria uma live inteira sobre isso, sabe, Solange? Mas para começar a responder, seria o seguinte: a maioria das pessoas tem dificuldade de conversar. A maioria.
E quanto mais eu treino a minha comunicação, é algo que eu venho fazendo há muitos anos, né? Estudando, atendendo muitos pacientes, treinando muito isso com eles também. Eu treino na minha vida, no meu cotidiano, mas eu percebo, e eu não acho que eu sou perfeito, não. Longe disso, acho que é difícil achar perfeição disso, acho que nem existe. É algo que a gente precisa estar buscando sempre, melhorar a conversação, nossa capacidade de se comunicar com os outros, né? A dificuldade que existe de conversar. E as pessoas em geral têm, a maioria das pessoas tem. Vou te dar um exemplo que tem acontecido ultimamente na minha vida, talvez você se identifique. Nesse momento sensível que a gente está vivendo de pandemia, eu tenho frequentado alguns lugares, né? Tem que comprar alguma coisa, né? Tem que ir num lugar, tem que, sei lá, a gente precisa ir em alguns lugares, tem que ir de vez em quando. E aí, muitas pessoas que eu tenho visto em estabelecimentos públicos não têm usado os cuidados que são indicados pela legislação, né? Tipo assim, tá num local fechado, um funcionário de um estabelecimento não utiliza a máscara adequada, ou ele utiliza essa máscara só de fachada, né? Fica respirando, espirrando, tossindo, sem máscara. E eu tô lá com meu filho recém-nascido, por uma razão ou outra, eu tô lá, e aí eu vejo ao redor, a maioria das pessoas muitos até tão preocupados, mas ninguém fala nada. Ah, não vou me incomodar. Ah, mas não vou lidar com isso, deixa passar isso. Isso é uma dificuldade de conversar. Isso é uma dificuldade de você resolver um problema que é seu. Ah, eu só ignoro esse problema. E eu entendo, tem momentos em que isso é importante, mas a maior parte das pessoas faz isso o tempo todo. Eu vou te contar uma coisa, nesse dia eu cheguei na loja que eu estava e eu falei, olha, fulano, é o seguinte, quem é o responsável aqui? Deixa eu falar com o gerente. Você precisa falar com alguém que é o responsável por aquilo, né? Aí eu chamei a pessoa para conversar e falei do que estava acontecendo. Ficou muito assustada, admirada, assim. E ela me contou que nos últimos anos ninguém tinha em nenhum momento comentado nada sobre isso. Ninguém falou nada sobre isso. E aí eu conversando com outras pessoas da loja, uma funcionária me disse, olha, Vitor, eu tenho muita preocupação com isso. Eu peguei essa doença, eu fiquei muito mal, até hoje eu faço tratamento. E quando eu vejo um colega meu agindo assim, eu me sinto mal. Mas eu não falo nada. Você percebe? Conversar, daí eu percebo assim, quanto essa minha atitude, às vezes, de falar, de ser uma pessoa viva, eu sou vivo, não deixo as coisas acontecerem sempre que eu posso, eu busco resolver. Essa é uma habilidade de comunicação. Você ter jeitos de você falar, claro. Mas é o seguinte, a maior parte das pessoas não busca resolver. Quanto mais sensível o assunto é, mais as pessoas evitam. Né? Na tua casa, quantos problemas você evitou? Aí quando você vai conversar, você xinga a pessoa. Isso é dificuldade de conversar. É difícil conversar. Então não é o alcoolista que tem dificuldade de conversar. O alcoolista tem mais dificuldade para conversar porque o quê? A maior parte das pessoas espera ter um incômodo muito grande para conversar. E aí às vezes explode, às vezes briga, às vezes tem problemas, discussões que não precisavam ter. Lá no começo, quando você devia ter falado e não falou. Ou você devia ter falado de uma forma diferente, mas você estava com tanta raiva, porque você só conversa quando tem raiva, que aí você não resolve. Então, esse sentimento de insatisfação, o alcoolista apaga, ou ele borra, ou ele mascara com álcool. O álcool vira uma máquina de lidar com os sentimentos. E sempre que a gente vai o foco vira limpar os sentimentos, ou lidar com os sentimentos, e não a solução dos problemas, isso se torna um problema. Isso aumenta a dificuldade de resolver aquilo. Porque o nosso cérebro ele não busca soluções boas, ele busca soluções, ele busca aliviar um sentimento. E aí aquilo se torna um hábito. Ele confunde as coisas. Então a gente precisa fazer um esforço para o quê? Para agir de uma forma que não só satisfaça o prazer imediato. O prazer imediato do alcoolista, ao invés de conversar, ele vai se isolando bebendo. Aí não conversa, aí não desenvolve isso, que é uma habilidade que não é fácil. Né? Você tem que lidar com várias coisas internas suas, o medo de rejeição, o medo de humilhação, o sentimento de ser injustiçado, enfim. Conversar é você aprender a expor coisas íntimas suas e ter coragem. Né? Coragem, qualquer coisa, qualquer relacionamento mais sério que você vai ter, implica isso. E o alcoolismo ele vai fugindo com o álcool. E isso vai fazendo com que ele treine menos, ele se desenvolve menos nisso. E aí isso vai causar. E aí muitas vezes você atrapalha isso quando você aceita conversar com ele sobre efeito de álcool. Porque aí você cria uma falsa ideia reforçando a ideia de que ele pode beber e ainda assim resolver o problema dele. Então, se ele tem dificuldade para conversar, é importante mais do que nunca você não satisfazer a necessidade de conversar durante
o período que ele está bebendo. Adia a conversa. Conversamos depois. E aí abre um caminho na sobriedade para facilitar isso. E aí ele vai desenvolvendo a capacidade de conversar progressivamente. Fechar aqui a pergunta, que é o seguinte. Ó, duas, eu vou responder só duas, tá? Duas últimas. É o seguinte, a Maria está perguntando. Vitor, o alcoolista, ele tem consciência do que fala quando pede perdão? Maria, eu vou te explicar vou te dar uma resposta que ela eu acho que é o que mais se aproxima da realidade, mas ela pode confundir algumas pessoas, então eu peço que você preste atenção na resposta, tá? Porque se você pensar no que eu vou te responder mesmo, eu acredito que você vai entender. Mas se passar batido na minha resposta, você não vai entender. Então, Maria, quando a pessoa pede desculpas, pede perdão, né, o alcoolista pede perdão por algo que ele fez, na maioria das vezes ele tem sim consciência daquilo. Ele tem consciência de que foi errado. Ele às vezes até tem convicção do que ele vai falar para você, do tipo, olha, que ele se arrepende, que ele pretende nunca mais fazer. Sim, na maioria das vezes que ele vai falar isso, ele está sendo sincero. Ele está falando aquilo que está no coração dele. Ele está dizendo aquilo que ele acredita. Vitor, mas como é que ele está sendo sincero se no mesmo dia ele vai lá e faz a mesma coisa? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? São áreas cerebrais diferentes que estão ativadas. E a mesma pessoa. Só que o álcool estimula a ativação de uma outra área que não tem tanto raciocínio, tanto julgamento e tanta previsão e o termômetro de que aquilo que ele está fazendo não é legal. O próprio álcool faz isso, o alcoolismo faz isso. E aí é como se fossem duas pessoas. E é isso que eu falo quando eu falo assim, olha, você precisa alimentar o lobo da sobriedade e não alimentar o lobo do alcoolismo, porque é sim como se fossem duas pessoas dentro de um só. E imagine o cenário, existem dois lobos, né? Dois lobos, filhotes. Qual vai crescer mais? Aquele que for mais alimentado. Né? É uma metáfora, né? Eu não sou veterinário nem nada. Não tá entendendo? O lobo que for mais alimentado. Imagina que dentro do alcoolista existem dois lobos. O lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade. Quando eu falo para você fazer quem você é parar de beber, eu não estou minimizando o lobo do alcoolismo. É o contrário, é guerra contra o lobo do alcoolismo. Guerra declarada. Guerra. Na guerra a gente tem que ter estratégia. E tá jogando para ganhar. É vida ou morte. Agora, o lobo da sobriedade, esse sim é a pessoa que você ama. Esse sim ele merece, ele precisa muito de ajuda. Mesmo que ele não peça, mesmo que ele não consiga se manifestar. Mas é essa ideia que você precisa ter quando estiver pensando em fazer quem você é parar de beber. Separar essas duas coisas, o comportamento errado que ele está tendo agora, da pessoa por trás desse comportamento. Porque muitas vezes quando ele se dá conta da droga que ele fez, ele próprio pensa, poxa, como eu sou um ser humano desprezível, como eu sou uma pessoa que, nossa, meu Deus do céu, eu não sou capaz, é melhor eu ir embora, porque eu vou maltratar as pessoas ao meu redor. E aí bebe mais. Por quê? Por um mecanismo do próprio alcoolismo, que dá raiva de si mesmo, né? Muitas vezes vai se escondendo, vai se afastando e vai dando mais margem ainda para o alcoolismo se estabelecer. E a última pergunta de hoje é o seguinte, Vitor, alcoolismo tem cura? E aí eu vou dizer uma coisa que eu não sei como é que ficou na moda, mas que é uma coisa assim grotesca, que é o seguinte, o alcoolismo, deixa eu começar do começo, o alcoolismo ele é uma doença, eu já expliquei muitas vezes, né? Tem até outros vídeos sobre isso. O alcoolismo é uma doença que aparece no cérebro, é uma doença que acontece no sistema de hábitos, é uma doença que ela acontece como um aprendizado de hábito, né? Um aprendizado de um comportamento que se repete com facilidade, de acordo com o contexto, gatilhos, enfim. É uma doença causada porque houve um aprendizado cerebral errado, tá? Guarda isso. Houve um aprendizado cerebral errado. Agora, esse aprendizado cerebral é tipo andar de bicicleta. Eu não sei se você sabe ou não andar de bicicleta, mas é o tipo de coisa que a gente não desaprende. Você fica 20, 30 anos sem andar de bicicleta, você vai voltar a andar de bicicleta. Pode ser que você tenha dificuldade nos primeiros dias, mas vai ser assim, ó, rapidão você já vai conseguir andar de bicicleta naturalmente. Porque andar de bicicleta é um comportamento, é um hábito aprendido.
O seu cérebro criou ali, estabeleceu uma circuitaria neuronal, ou engrama, né, como se chama também, que façam que você tenha aprendido aquele comportamento. Parar de beber é esquecer, é parar de aprender o comportamento do alcoolismo? Não. O cérebro não esquece um comportamento aprendido assim. Só você estimular aquela via neuronal novamente que ele vem com toda a força, porque ele já conhece o caminho. Já está pavimentada aquela rua. É rápido passar por ali, o cérebro passa por ali. Então, se o alcoolista beber, ele vai estar passando por esse caminho, estimulando ele. Se ele ficar 10 anos sem beber, é tipo 10 anos sem andar de bicicleta. Se ele voltar a andar de bicicleta, pode ser que não tenha a mesma agilidade, não flua da mesma forma. Pode ser que não tenha problema na primeira semana. Mas vai voltar a ter toda a habilidade que tinha com a bicicleta muito mais rápido que antes. Vai voltar a ter os mesmos problemas do alcoolismo que tinha antes, se continuar bebendo. Então tem cura? Não tem, porque o cérebro não desaprende. A única forma do cérebro desaprender é destruindo uma massa neuronal. Tipo assim, a pessoa teve um AVC, ela teve um acidente que perdeu um pedaço do cérebro. Aí sim, você perdeu uma memória, você perdeu um aprendizado. É óbvio que isso não dá certo. Há muitos anos atrás, tentavam tratar doenças tirando um pedaço do cérebro. A gente ainda não tem tanta clareza de como é que funciona o cérebro assim, para conseguir ter esse nível de manipulação do cérebro. Não dá para fazer isso atualmente, 2022, tá? Você tá vendo esse vídeo em 2040 e dando risada na minha cara? A gente estava nessa época que não tinha isso, tá? Tava muito longe disso ainda. E o que acontece? Então o alcoolismo não tem cura. O que significa isso? Ah, a pessoa vai beber para sempre? Não. Ela não vai poder beber mais, como uma pessoa que não tem alcoolismo. Tem gente que bebe e consegue parar. Tem gente que consegue controlar o consumo de álcool. Tem gente que é tranquilo para essa pessoa não deixar o álcool estragar o resto da vida dela. Para muitas pessoas isso é tranquilo. Para a maioria das pessoas isso é tranquilo. Mas para quase metade da população não é. E para 10 a 12% da população, o problema é muito mais grave ainda. Mas então não tem como essa pessoa que tem alcoolismo ela passar a não ter mais, que seria cura. Cura seria voltar a beber normalmente, sem ter problemas. Isso não acontece. Não acontece. A gente não tem, isso não acontece. Só que o que acontece? Existe uma linha de pensamento não científica, cretina, que se utiliza de pesquisas e de explicações mal contadas para enganar as pessoas como se tivesse um segredo que só eles sabem, que é a questão do método Sinclair, que volta e meia vocês me perguntam, né? Ah, o método Sinclair funciona? O método Sinclair é uma cretinice, uma coisa de baixíssima qualidade, que é muito bonita de se falar, é uma ilusão muito gostosa. Quem é o indivíduo que não vai querer ter a cura do alcoolismo? Todo mundo vai querer ter isso. Todo mundo quer ter isso. Que quem mais bebe são as pessoas que mais gostam de beber. Então, e os familiares que estão muito assustados vão olhar para isso e pensar, nossa, eu quero a cura do alcoolismo para meu familiar. E aí vai lá esse método Sinclair, diz que se a pessoa usar determinada medicação, que é uma medicação velha, que a gente utiliza, que inclusive nem é assim que usa, a pessoa vai poder beber usando a medicação e depois o cérebro vai desaprender e ela vai ser igual uma pessoa que nunca teve alcoolismo. E aí vai lá um monte de gente tentar fazer esse negócio sem embasamento científico. Ele fala, existem pesquisas que mostram que isso acontece. Aí eu já fui atrás de olhar as pesquisas. Nem era sobre isso, cara. Várias pesquisas nem eram sobre alcoolismo. Era alcoolismo com doença mental e aí o desfecho nem foi tão bem avaliado. Você está entendendo? É uma desonestidade intelectual que ilude as pessoas. Aí vamos lá, eu preciso consultar com aquele fulano, porque aquele fulano tem a cura do alcoolismo. Os outros são desatualizados. Eles não têm ainda a cura para o alcoolismo. Você acha mesmo, minha filha? O tanto que a gente investe dinheiro em congresso e estudar igual um idiota para ficar para trás do bom moço que chega de terno no programa de sábado à tarde de uma rede de televisão secundária para falar que tem a cura do alcoolismo? Aí você pede para ser trouxa, né, meu amigo? Você pede para ser trouxa. Pede para ser enganado. E de onde que vem isso? Da superficialidade da informação. O alcoolismo não tem cura, não tem. Isso significa que não vai poder voltar a beber normal, vamos dizer assim, né? Não dá. Essa pessoa não pode beber nunca mais. A informação é essa. Agora, isso não significa que a pessoa não possa parar de beber e não ter mais esse problema, né? Viver bem e não voltar a beber. Isso acontece muito, tá certo? Mas cura para o alcoolismo não tem, tá? A não ser que,
Tá entendendo? Ah, então tem que fazer aquele negócio lá. Então vai, meu amigo, vai. Ou você vai voltar ou não vai dar tempo de você voltar a tentar o que funciona de verdade, né? Mas isso é do humano, isso é do ser humano. Se a gente não se policia, a gente cai nessa. Um método maravilhoso para emagrecer, definitivo, que você toma um comprimido e come igual um porco e aí você vai emagrecer. Me acha esse comprimido aí, me manda, porque eu pago quanto for, porque eu adoro comer igual um porco e não quero me dar mal, né? Mas não existe isso, né? Não existe isso. Certo? Gente, então me conta aí o que acharam da live, tira um print, faz favor aí, me ajuda. Ajuda um pai de família aí, se você gostou da live, me mostra que eu não tô sozinho aqui, tira um print, me ajuda a divulgar esse negócio, posta nos seus stories, posta no seu feed, manda o pessoal me seguir aí. Eu vou colocar um print no meu feed do Instagram e vou colocar ali para você comentar o seu maior aprendizado com essa live. Me ajuda lá, vai lá agora daqui a pouco no meu feed e comenta nesse post aí. Isso aí ajuda a divulgar, ajuda a direcionar, isso aí é uma forma muito legal de você ajudar o Instagram a entender que esse conteúdo é relevante e enviar para outras pessoas, né? Se você só assiste e não interage com o conteúdo, o Instagram acha que não é bom, enfim, e aí o conteúdo não é distribuído, entendeu? Então acaba que as pessoas acabam não tendo acesso, certo? Então me ajuda nessa, né? Me ajuda a mostrar que, eu tô aqui com você sábado à tarde, fazendo o meu melhor, de graça. Me ajuda. Isso aí é uma forma de fortalecer essa nossa comunidade que luta, né, que vive o amor contra o alcoolismo de uma forma séria, técnica e científica, que é tão raro. Eu não conheço ninguém que faz isso. Ninguém. Que deixa popular o conteúdo sobre alcoolismo, conteúdo sério, técnico e científico de uma forma tão generosa, vamos dizer assim. Certo? Então, me ajuda aí também. E me conta o que você aprendeu nessa live, nesse post que eu vou deixar aí. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, se inscreve, compartilha. E se você quiser participar do Pergunta pro Vitor ao vivo, me segue nas redes sociais. Geralmente sexta à tarde, tá? Quanto mais passar o tempo, mais eu vou organizar o horário para ser definido. Mas se você tiver sexta-feira à tarde nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, você vai me ver ao vivo, em alguma hora durante a tarde. A maior parte das vezes sexta-feira, né? Hoje, excepcional, foi no sábado à tarde, mas é isso aí. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!